Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar o que eu faria para embarcar em agosto de 2025. Meu nome é Laís Pazini, eu conquistei a minha bolsa esportiva para estudar e competir nos Estados Unidos lá em 2013 e hoje estou aqui para te ajudar a conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do tio Sam. O que vamos ver hoje? Obviamente, para fazer um bom planejamento, você precisa entender como funciona o processo. Então, como funciona o processo, como analisar o seu perfil e aonde você se encontra hoje. Então, se você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, você tem que definir qual que é esse ponto A e como você vai chegar no ponto B. O que eu, Laís, faria para embarcar em agosto de 2025 e como evitar erros comuns no seu processo, beleza? Então, como é o processo por etapas, né? Não sei o quanto que você conhece o intercâmbio esportivo, às vezes você está no 0, às vezes você está no -5, e não tem problema, porque o objetivo desses vídeos aqui é te ajudar a dar os seus primeiros passos, tá? Então, toda segunda e quinta-feira nós temos novos vídeos aqui sobre o mundo do intercâmbio esportivo, o processo e como você pode dar os seus primeiros passos. Vamos lá, o primeiro passo em si não é você fazer o seu vídeo, não é você sair mandando e-mail, não é você encontrar a faculdade. O primeiro passo é você buscar conhecimento, porque não adianta nada você, por exemplo, eu vou começar aqui a mandar os e-mails para os treinadores, você nem sabe quais que são as ligas, você não sabe qual liga pode oferecer mais dinheiro, inclusive já tem um vídeo sobre as ligas aqui no canal, então depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá e assiste esse vídeo sobre as ligas, mas o mais importante para você começar é ter o conhecimento, entender a fundo sobre o processo. Eu quero te dar os parabéns, porque se você está aqui, você está buscando conhecimento e já está muito mais à frente do que milhares de outros atletas, tá? Segundo passo, depois de você ter o conhecimento, é você se planejar. Ok, eu vou fazer X, Y e Z e vou embarcar em X data, tá? Então você precisa fazer seu planejamento esportivo, seu planejamento acadêmico e o seu planejamento financeiro, certo? Depois que você fizer o seu planejamento, vem a etapa da preparação. O que é essa etapa? Eu vou me preparar para ser recrutado. Eu já conheço sobre o processo, eu já fiz o meu planejamento e agora eu vou me preparar para ser recrutado. Qual a diferença entre o atleta que não se prepara e o atleta que se prepara? O atleta que não se prepara, ele vai pegar o material que ele tem hoje, da forma que ele está, e vai sair contactando os treinadores. A chance disso dar certo, a chance desse atleta de fato conseguir uma boa proposta de bolsa são mínimas. Agora, se você se preparar, você vai se tornar um atleta mais atraente aos olhos dos treinadores e com isso vai conseguir as melhores propostas de bolsa, tá? O que é ser um atleta mais atraente? É você ter um vídeo de melhores momentos 10 de 10 ou as suas marcas pessoais, né, dependendo do seu esporte. É você ter um bom inglês, você não precisa ser fluente, mas se você estudar inglês, desenvolver o seu inglês e fizer a prova do TOEFL ou a prova do Duolingo, tirar uma boa pontuação, isso vai destravar muito as suas propostas de bolsa. E, obviamente, você precisa ter um planejamento financeiro, né? A questão do dinheiro. Você não consegue passar pelo processo sem ter dinheiro. Como é que você vai tirar o seu passaporte se você não tem R$257? Então, por isso que o planejamento é tão importante, beleza? Depois nós temos o recrutamento, que é de fato você entrar em contato e buscar a sua bolsa esportiva, né? Buscar ser recrutado. E aí, depois que você tiver a sua bolsa, negociar a sua bolsa e fechar a proposta, você entra na burocracia, que é a última etapa, que é escolher a faculdade, fazer a sua matrícula e tirar o visto, tá? Então, numa linha de tempo, o processo funciona dessa forma: conhecimento, planejamento, preparação, recrutamento e burocracia, beleza? Então, a primeira coisa que eu faria para embarcar daqui a um ano seria a minha análise de perfil. Então, eu me faria essas perguntas para definir aonde eu estou e o quanto eu preciso trabalhar para chegar no ponto B. Lembra, você está sempre no ponto A, o seu objetivo é chegar no ponto B. Qual que é o caminho que você tem que percorrer até chegar lá, tá? Então, o quanto eu sei sobre o processo e sobre o intercâmbio esportivo, porque não é só você saber, o processo funciona assim, assim, assado. Não, você também tem que conhecer sobre o intercâmbio esportivo, sobre a oportunidade, sobre as faculdades, sobre as ligas, né? Então você precisa buscar esse conhecimento. Segunda pergunta: até quando o meu vídeo tem que estar pronto? Então, por exemplo, se eu quero embarcar daqui a um ano, qual que é a data limite para o meu vídeo estar pronto? Para eu depois começar a contactar os treinadores, depois negociar minha bolsa. Então, é muito importante ter essa data final.
Terceira pergunta, qual é o meu nível de inglês e o quanto eu preciso melhorar? Então, quanto tempo você tem para melhorar esse seu inglês aí e fazer a prova de proficiência? Quanto dinheiro eu quero ter guardado até embarcar, né? Então, se você vai embarcar daqui a um ano, quanto que você quer guardar por mês até você, de fato, embarcar? Como eu vou fazer ou melhorar o meu vídeo de melhores momentos, né? Então, hoje o vídeo que eu tenho, ele já tá sensacional? Não, não tá, preciso melhorar. Ok, em quanto tempo eu quero que ele esteja sensacional? Como que eu vou desenvolver o meu inglês? Então, você vai buscar um cursinho, você vai aprender de forma gratuita no YouTube? Como que você vai desenvolver o seu inglês? Como você vai conseguir o dinheiro até embarcar, né? Então, você tem o seu planejamento, ok, eu preciso de X, como que você vai conseguir esse dinheiro? Você vai fazer uma renda extra, você vai trabalhar um segundo turno, você vai fazer um bico, como é que você vai fazer, como é que você vai conseguir esse dinheiro, tá? Quando eu quero começar a entrar em contato com os treinadores. Então, por exemplo, se você vai embarcar em agosto de 2025 e você quer começar a entrar em contato com os treinadores em fevereiro de 2025, que é uma data, né, legal ali, tem bastante tempo até agosto, você precisa ter várias coisas prontas antes de começar a entrar em contato com os treinadores, inclusive o seu vídeo de melhores momentos. Inclusive a sua pontuação na prova. Quando que eu quero decidir para qual faculdade eu vou? Então, quando que você quer tomar a decisão de eu vou para esta faculdade? Por quê? Porque depois que você tomar essa decisão, você precisa fazer a sua matrícula e fazer o seu visto. Então, ainda assim, você precisa ter um período ali entre a decisão e o seu embarque, e esse período tem que ser o suficiente para você fazer tudo isso, tá? Então, com essas perguntas, você consegue ter muito bem definido aonde você está e aonde você quer chegar. O que eu, Laís, faria para embarcar em agosto de 2025, tá? Então, eu tenho 12 meses até o embarque, né, de agora até agosto de 2025, 12 meses, tá? No mês 1, se eu estivesse começando do zero, eu buscaria conhecimento e faria o meu planejamento. Aqui no mês 1 eu também já daria entrada no meu passaporte, tá? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa como a Polícia Federal parou de fabricar o passaporte e aí você fica a ver navios, não tem o seu passaporte. Então, o quanto antes você puder fazer seu passaporte, faça. Do mês 2 ao mês 4, né? São 3 meses. Mês 2, 3 e 4. Eu estaria me preparando. Então, eu estaria estudando inglês e eu estaria preparando o meu vídeo. Aqui, eu também faria a tradução do meu histórico escolar neste período e no final do mês 4, né, final do mês 4 e início do mês 5, eu estaria fazendo a prova de inglês, tá, para já ter a minha pontuação. No mês 5 a 7, eu faria a minha college list, estaria entrando em contato, estaria negociando a minha bolsa, né? Então, aqui também 3 meses, 5, 6 e 7. Então, é você escolher as faculdades, contactar os treinadores, fazer as chamadas com eles e negociar a sua bolsa. No mês 8, eu iria definir a faculdade e iniciar a minha matrícula. No mês 9, eu iria agendar e me preparar para a entrevista do visto. Mês 10 e 11, me preparar para o embarque de fato, né? Então, o que é essa preparação? No esporte, você tem que chegar muito bem fisicamente na faculdade, tá? Eu cansei de ver meninos lá na Missouri Valley que chegavam na faculdade para pré-temporada e eles não conseguiam correr assim, nem metade do treino. Eles vomitavam no meio do treino porque o físico estava horrível. E aí, se o seu físico for horrível, você já vai chegar assim, perdendo espaço no time. Muito provavelmente vai ficar no banco, porque nos Estados Unidos eles prezam muito pela parte física. Então, você precisa se preparar para chegar na faculdade. No esporte, a viagem em si, então, o que eu tenho que fazer para viajar? Eu preciso trocar os meus reais para dólar, eu preciso fechar tal conta de banco, eu preciso fazer isso, aquilo. O que você tem que fazer, né, para viagem? E a parte do dinheiro também. Eu preciso guardar X até eu embarcar, ou eu preciso me planejar melhor. O que você precisa fazer para a viagem, tá? E aí, no mês 12, aqui, que seria agosto, embarcar com sucesso para a terrinha do tio Sam, tá? Aqui a gente está fazendo um planejamento de 12 meses, né? Porque eu estou pensando lá em agosto de 2025. Mas tudo isso poderia ser feito em 6 meses, né? 6 meses a gente fala que é o tempo médio ali para você conseguir fazer tudo isso e de fato conseguir embarcar, tá? Então, aqui eu coloquei um tempo a mais, por exemplo, mês 8 definir a faculdade, mês 9 agendar e preparar a entrevista do visto. Normalmente essas duas coisas podem ser feitas em um só mês, tá? Então, aqui obviamente é para quem quer fazer com um tempo mais espaçado, beleza? Qual que é o takeaway que eu quero que você leve desta aula?
O maior erro, e isso aqui é assim, ó, 99% dos atletas acreditam e querem cometer esse erro, que é o quê? Achar que o processo se inicia com o vídeo de melhores momentos. O processo não se inicia com o vídeo. O processo não se inicia com você mandando e-mail para os treinadores. O processo se inicia com o conhecimento e o planejamento. Se você pular essas duas etapas, a chance de lá na frente você cagar, a chance de dar merda é grande, porque aí você não tem o conhecimento para negociar a sua bolsa, você não tem o conhecimento de vou fazer esta pergunta para o treinador, porque dependendo do que ele responder, eu não vou para essa faculdade. Então, tudo isso é muito importante, tá? E aí, dentro da nossa comunidade Embarque Esportivo 6M, a gente criou um cronograma completo do que você fazer cada semana. Então, a chance de você errar é mínima. Então, como é que o nosso cronograma é dividido? Primeiro, a gente tem um intensivão sobre o intercâmbio esportivo, que é você ter o conhecimento. Em uma semana, você adquire o meu conhecimento de mais de 10 anos do intercâmbio esportivo. Depois, você vai fazer o seu planejamento esportivo, acadêmico e financeiro do zero. Depois, a gente vai para a sua preparação. Na preparação, são 3 meses intensivos que a gente vai te preparar para que você se torne um atleta mais atraente. O que é ser um atleta mais atraente? É ter um melhor vídeo de melhores momentos, é você desenvolver o seu inglês, é você se planejar financeiramente, é você conseguir de fato juntar dinheiro para conseguir embarcar. Depois o recrutamento, que é você escolher as faculdades, contactar os treinadores, negociar sua bolsa, quais as perguntas que você tem que fazer para o treinador para não dar merda depois quando você chegar na faculdade. E aí, por último, sim, a sua matrícula e o seu visto de estudante, tá? Então, uma coisa muito importante é, neste cronograma aqui, são 6 meses intensivos de preparação. Porém, se você vai embarcar em agosto de 2025, você poderia começar a sua preparação agora. Por quê? Porque se você começar agora, fizer toda a sua preparação em 6 meses, pode ser que em março, abril, você já esteja com tudo pronto para embarcar. E aí é só você esperar o seu embarque em agosto, tá? Então você pode iniciar a sua preparação quando você quiser. É isso, espero que você tenha gostado. E se você está decidido a conhecer mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo ou até iniciar de fato a sua preparação para conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do Tio Sam, eu te convido a conhecer mais sobre a nossa comunidade EE6M. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.